Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, um ótimo feriado, recarregaram a bateria, para a gente arrebentar na fisiquinha essa semana. Queridos, na aula passada a gente estava conversando sobre as formas de transmissão do calor, certo? Convecção, condução e radiação. Na aula de hoje a gente vai conversar uma outra parte da termo, que está totalmente relacionada com o calor. Na verdade, se a gente pensar nos dois conceitos principais da termo, temperatura e calor, na verdade a gente vai retomar esses conceitos para entender o que está acontecendo aqui na aula de hoje. Tudo bem, queridos? Então vamos lá, dilatação térmica. Nessa primeira aula aqui, fofinhos, a gente vai conversar sobre a dilatação térmica de sólidos, tá? Mas numa outra aula a gente vai conversar sobre dilatação de líquidos, tudo bem? Então vamos lá, por que as coisas se dilatam? Por que as coisas mudam de tamanho? Vamos lá, ó. Por isso que a gente tem que retomar um pouquinho da ideia de temperatura e calor. O que é temperatura mesmo? É a grandeza física que mede a agitação molecular, né? A energia cinética média das partículas que compõem um corpo, tudo bem? Então sempre que a gente pensar em temperatura, a gente vai pensar em energia cinética das partículas na agitação molecular. E o que é calor? Calor é uma energia térmica em trânsito, em movimento, que flui espontaneamente de um corpo com maior temperatura para o menor temperatura. E percebam como faz total sentido e como o universo ele vai buscar o equilíbrio em todos os segmentos, em todas as partes. Então, assim, se tem um corpo mais agitado, com mais energia térmica, espontaneamente ele vai doar até eles atingirem o equilíbrio térmico. Se a gente pensar num sisteminha isolado, somente com dois corpos, com temperaturas diferentes, aquele que tem maior temperatura, né, maior agitação molecular, ele vai doar energia térmica até o outro se igualar em termos de energia. Porque quando eles entram em equilíbrio térmico, ninguém doa mais energia para ninguém. Fantástico pensar nesse equilíbrio do universo, né, a partir da termo. Então vamos lá, queridos. Quando um corpo recebe calor, por exemplo, quando ele recebe energia térmica, qual que é a tendência da sua temperatura? Não é aumentar, já que a agitação das moléculas começa a aumentar também? Não faz total sentido imaginar que um corpo está recebendo energia térmica, está aumentando a sua agitação, e aí, juntamente com o aumento da energia cinética média das partículas, olha o que acontece com a distância entre elas. Também aumenta, queridos. É por isso que as coisas se dilatam. Tá? Na prática, a gente consegue observar várias coisas relacionadas à dilatação. Vocês nunca perceberam que em pontes, em viadutos, eles fazem umas fendas? Às vezes a fenda assim, é de alguns centímetros. É impressionante, queridos. E por quê? Porque num dia muito quente, isso foi testado experimentalmente, foi calculado, tudo bem? Num dia muito quente, imagine aquele asfalto, aquela ponte recebendo muito calor, aumenta a agitação molecular, aumenta o tamanho, corre o risco de quebrar a ponte. Tá? Então, em calçadas, eles não fazem eles colocam uns espacinhos, ou deixa com grama, ou coloca uma madeirinha, né, nos azulejos do seu banheiro. Percebam que um azulejo não é colocado exatamente colado no outro. Sempre vai ter um espacinho, né, para ele colocar aquela massa, para que o azulejo possa se dilatar. É claro, queridos, que na prática a gente não consegue ver essa dilatação, porque é muito pequena mesmo. Tá? Mas é algo que faz parte do nosso cotidiano. E por que as coisas mudam de tamanho? Porque elas estão recebendo calor e doando calor a todo momento. Ou seja, mudando a todo momento a agitação molecular e a distância entre as partículas. Percebam em casas que tem o taco de madeira, por exemplo, aquelas casas mais antigas, vocês vão perceber que à noite você escuta uns estalos, né, do chão, de madeira, barulho de madeira. Né? Alguns ficam meio assustados, ficam com medo, mas é simplesmente uma consequência da dilatação, queridos. Uai, mas à noite? Opa! Na parte do dia, né, aquela casa ela não está recebendo calor, está aumentando a agitação térmica, não está aumentando de tamanho. À noite é o oposto.
né, começa a devolver a energia térmica, então aquela agitação ela começa a diminuir e a distância entre as partículas também começa a diminuir. Tudo bem, queridos? Então, começamos a entender a ideia de dilatação, de aumento e diminuição do tamanho dos corpos a partir da dilatação térmica? Tá? Então vamos lá, queridos, como é que a gente pensa, como é que a gente analisa a dilatação térmica? Aqui eu fiz um corpinho, esse corpinho ele vai receber calor, pelo que a gente acabou de conversar, recebendo calor, aumentou a agitação molecular, aumentou o tamanho do corpo. Beleza? Vamos pensar intuitivamente, antes de olhar a fórmula. Vocês acham que a dilatação do corpo, ela depende de quais variáveis? A dilatação de um corpo depende do quê? Ah, ele recebe calor, beleza, recebe calor, aumenta o quê? A temperatura. Então a dilatação está diretamente ligada à temperatura? Sem dúvida. Senão tudo que eu falei aqui não faz sentido algum. Legal? Então um corpo que aumenta a agitação molecular, aumenta de tamanho. Um corpo que diminui a agitação molecular, diminui de tamanho. Então vamos lá, ó. Já sabemos que é diretamente proporcional a essa variação de temperatura. Tá claro? Legal. O que mais? Depende do tamanho inicial do corpo. Tudo bem? Depende do tamanho inicial desse corpo. O que mais? Depende do que ele é feito. Então, ó, sabendo essas três coisas, queridos, a gente mata qualquer exercício de dilatação. Então vem pra cá. Olha só. Se eu estiver analisando a dilatação de uma barra ou de um fio, concordam comigo que é óbvio, queridos, eu quero que vocês pensem, tudo está em 3D, é óbvio, tá? Um fio comprido, por menor que seja o diâmetro dele, ele tem uma medida. Mas a questão concorda comigo que o comprimento do fio, ele tem um tamanho muito mais significativo que o diâmetro dele? Sendo assim, a gente vai pensar essa dilatação como linear. Uma dilatação em uma única direção. Olha que legal como faz sentido. Agora, se eu estiver analisando, por exemplo, ó, uma superfície. Que uma superfície. Eu preciso saber o quê? Do que é feito esse corpo, né? A substância, ela vai te mostrar a dificuldade, a facilidade de aumentar, de receber calor, de doar calor, ou seja, vai te mostrar a capacidade em mudar de temperatura, em mudar de agitação molecular. Tá? Se a gente vai analisando uma área, concorda comigo que a gente tem duas dimensões significativas? Eu tenho esse tamanho significativo, esse tamanho. Esse tamanho, consegue perceber que ele é muito menor que o lado e a base? Consequentemente, nesse caso a gente vai analisar uma dilatação de superfície, de área. Legal? Agora, se a gente estiver analisando um corpo assim, por exemplo, ó, uma caixinha. Uma caixinha. Concorda comigo que essa caixa aqui ela tem três dimensões significativas? Olha só, você tem esse tamanho, a base, você tem a altura e você tem a profundidade. Três dimensões significativas. Ou seja, trata-se de uma dilatação volumétrica. Legal? Então, assim, tem três tipos de dilatação para a gente analisar. Vamos pensar nas três formas, depois a gente discute mais um pouquinho essa ideia, tá? Como a gente conversou, qualquer uma das dilatações, seja linear, seja superficial, seja volumétrica, ela está diretamente relacionada à temperatura, olha só. A temperatura. Diretamente proporcional. Caramba, aumentou a temperatura, aumentou o tamanho do corpo. Inevitavelmente. Tem a ver com o tamanho inicial linear, o comprimento inicial, superficial, de área, a área inicial do corpo, a volumétrica, o volume inicial do corpo, como também depende
do coeficiente de dilatação térmica. Queridos, muita atenção aqui, por quê? Esse coeficiente, ele apresenta valores tabelados, tá, que corresponde com o material do que o corpo é feito. Então você vai ter, por exemplo, o coeficiente linear do alumínio, né, um valor tabelado, da prata, do ouro, qualquer substância vai ter um coeficiente linear, vai ter um coeficiente de dilatação térmica. Agora vem cá, presta bastante atenção. Normalmente o cara vai te dar o coeficiente de dilatação linear. Se ele pedir uma dilatação de área de superfície, percebam que você vai ter que pegar esse alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e multiplicar por 2. Ah, mas por quê? Porque agora você tem duas dimensões significativas. É como se fosse duas linhas, uma aumentando assim e uma aumentando assim. Então você vai multiplicar o coeficiente de dilatação linear por 2. Mesma coisa se a gente pensar numa dilatação volumétrica. Né? Se numa superfície você tem duas dimensões significativas, você vai multiplicar por 2 o alfa, o que você está esperando do gama, do coeficiente de dilatação volumétrico? Multiplicar por 3. Faz total sentido. Né? Então tem que prestar bastante atenção, porque tem muitos exercícios que o cara te dá uma placa, certo? Propondo uma dilatação superficial, e ele pede no exercício o coeficiente de dilatação linear. Caramba, como é que eu faço? Normal, você vai calcular aqui a área inicial, variação de temperatura, vai descobrir o ΔA, ele vai te dar o ΔA. Você calcula o beta, o coeficiente de dilatação superficial, e divide por 2 no final. Mesma coisa se ele te der, né, dados para você fazer um cálculo de dilatação volumétrica e pedir o coeficiente linear. Você faz o cálculo do gama, depois divide por 3. Tudo bem? Então na hora que você estiver fazendo exercício, grifa todas as informações, vê certinho o que ele está pedindo para você. Quer ver uma outra possibilidade? Percebam que aqui eu tenho um corpo, certo? Eu fiz um corpo com 3 dimensões significativas, ou seja, trata-se de uma dilatação de volume, volumétrica. Porém, muito comum, extremamente comum, na verdade, o cara te dá uma situação desse tipo aqui e pedir o aumento de diâmetro. Então olha com carinho, tá? É por isso que você tem que grifar com bastante atenção, para você não errar o que o cara está pedindo para você. Vamos supor que ele tenha te dado um corpo assim, desse jeitinho, só que ele pede um aumento de diâmetro. Que tipo de dilatação você vai utilizar? A dilatação linear, queridos. Porque você só quer o aumento em uma única direção. Caramba, mas ele deu um corpão, ele deu o diâmetro inicial, ele deu a altura. Ele está tentando te enganar mesmo. É bem comum. Então percebam que ele pode até te induzir a uma dilatação volumétrica. Mas na verdade ele quer saber uma dilatação linear. Aqui você tem o L0, que seria o diâmetro inicial. Olha lá, o L0 vai receber calor, vai aumentar o seu diâmetro, tranquilinho. Tá? Então eu fiz questão de colocar esse desenho para você entender que a dificuldade nessa parte aqui é um enunciado, é a interpretação mesmo. Então vê certinho o que ele está te fornecendo e o que ele está pedindo. Porque é bem comum o cara tentar te enganar. Mesma coisa, ó, vou imaginar esse exercício mesmo. O cara te deu a altura do corpo, ele te deu o diâmetro, só que ele quer o aumento dessa superfície aqui, ó. Dessa superfície aqui. Caramba, para que eu vou usar essa altura? Para nada. Simplesmente nada. Tá? O que você teria que fazer? Se ele te deu o diâmetro, você vai ter que calcular a área inicial. Tá? Nesse caso, imaginar que é uma área circular,
πr quadrado, você calcula a área inicial para você colocar aqui e tal. Tudo bem, queridos? Tá? Então, ele sim, que você tem um volume inicial, um volume final. Se ele pedir variação de volume, é volumétrico, mas ele pode te fornecer, ele pode te dar uma situação desse tipinho aqui e pedir uma dilatação de superfície ou uma dilatação de diâmetro linear. Tudo bem, queridos? Ficou clara essa ideia? Se não ficou, manda aquele zap para mim, que a gente discute legal, para ficar bem bonitão. Vamos fazer um exercício aqui da FUVEST para ilustrar essa ideia? Vamos lá. Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes apresenta em uma feira de ciências o instrumento esquematizado na figura abaixo. Tá aqui essa figura, tá? Aqui eu já dei uma analisada nela, tá? Mas o instrumento é isso aqui, ó. Essa setinha preta, tá aqui a barrinha. Vamos ler e depois a gente discute o desenho, tá bom? Nessa montagem, uma barra de alumínio com 30 centímetros de comprimento está apoiada sobre dois suportes, tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do ponto indicador e a outra encostada no anteparo fixo. O ponteiro pode girar livremente em torno do ponto zero, sendo que o comprimento de sua parte superior é 10 centímetros e da parte inferior 2 centímetros. Se a barra de alumínio, inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius, for aquecida a 225 graus Celsius, o deslocamento da extremidade superior do ponteiro será aproximadamente de... Beleza, queridos, ó, a situação é a seguinte, tá aqui a barrinha, ela tá aqui, ó, apoiada nesses dois suportes, mais esse suporte aqui que está travando a barrinha. Essa barrinha aqui, ela vai se dilatar, certo? Como tem um ponteirinho aqui, ó, tá vendo o ponto O? É o eixo de rotação desse ponteirinho. Então olha que curioso, queridos. Tá aqui, ó, a barrinha. Quando ela se dilatar, ela aumenta o tamanho, é o que o ponteirinho faz. Legal. O que o exercício está pedindo, esse deslocamento aqui. Primeira observação muito importante, queridos. Percebam que esse deslocamento aqui, ele vai varrer um deslocamento angular. Porém, como a dilatação de um corpo é mínima, é muito pequena, você pode e deve considerar como sendo uma dilatação linear. Tá? Depois a gente vai fazer os cálculos, você vai ver que realmente é muito pouco mesmo. É por isso que você pode considerar como sendo uma dilatação linear. Tudo bem? Essa é a nossa primeira observação. Então aqui eu já fiz a situação inicial, ponteirinho pretinho. Após a dilatação da barra, o ponteiro se deslocou, ele quer saber esse xizinho. Percebam que ele te deu esse tamanho, 2 centímetros, ele te deu esse tamanho, 10 centímetros. Já enxergou? Que legal! Que a gente vai ter uma semelhança de triângulos aqui, ó. Olha que maravilhoso! Então o que está faltando para a gente responder o que ele está pedindo? Se eu calcular a dilatação da barra, consegue enxergar que eu vou ter uma semelhança de triângulos para fazer? Bem simples, legalzinho. Vamos fazer esse cálculo então. Dilatação linear, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Vamos substituir todos esses valores que ele forneceu para a gente. ΔL igual comprimento inicial da barra 30 centímetros. Ele deu o coeficiente aqui do alumínio, né? 2 vezes 10 a menos 5. 2 vezes 10 a menos 5. Variação de temperatura. 225 a temperatura final, menos 25 a temperatura inicial. Belezinha? Vamos dar uma melhorada na nossa continha. 30 vezes 2, 60.
vezes 10 a menos 5, vezes 200. Vamos fazer a continha aqui, ó, e a gente copia a potência, né? 6 vezes 2, 12, com 1, 2, 3 zeros, vezes 10 a menos 5 centímetros. Por que centímetro? Porque o comprimento inicial está em centímetro. Legal? Queridos, se vocês têm medo, ou se vocês têm insegurança ainda em continhas com potência, esse é um momento legal para tirar isso, tá, queridos? Principalmente nessa parte aqui. Como dilatação, as dilatações são muito pequenas, né? Percebam que a gente está falando de valores muito pequenininhos mesmo, 10 a menos 5, 0,00001, né? São valores pequenos, bem? Então precisa saber sim somar, multiplicar, dividir todas as propriedades matemáticas relacionadas à potência. Vamos tirar essa potência daqui para facilitar você enxergar o valor dessa dilatação. 12.000 é a mesma coisa que 12.000,0. Tudo bem? Se eu andar para a esquerda, esse expoente aumenta. Toma cuidado com isso. Qual é um número maior que menos 5? É menos 4, né? Porque o menos 6 é menor. Então, se eu colocar a vírgula aqui, vai para menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 não é 1? Ah, então, 0,12 vezes 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 0,12 centímetros. Belezinha? Tá? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, ficou maravilhoso. Então olha que lindo, galera. Olha que fofinho aqui, ó. Fulvestre. Tranquilo de fazer, é só analisar com carinho. Agora vamos finalizar o exercício fazendo uma semelhança de triângulo. Vamos lá, ó. X, que é o que ele está pedindo, vai para 0,12. X está para 0,12, assim como 10, a base desse triângulo, está para a base desse triângulo aqui. Certo? Vamos lá, ó. X é igual a 0,12 vezes 10, 1,2 dividido por 2, 0,6 centímetros, ou 6 milímetros. Ah, por que milímetro? Porque as respostas estão em milímetros. Alternativa C. Tudo bem, fofinhos? Ficou com alguma dúvida? Manda aquele zap, vamos discutir bastante. Mas assim, é uma parte simples, porém delicada, né? Então tomem bastante cuidado com o que ele está pedindo, com os dados que ele está fornecendo para você. Tudo bem? Jah Rastafari, vibrações positivas. Haile Selassie, o grande imperador libertador do povo etíope.